E aí, pessoal, tudo bom? Se você clicou nesse vídeo, você possivelmente está buscando dicas de como ler mais, né? De como bater a sua meta de leitura em 2021. Infelizmente, não é isso que você vai encontrar aqui, tá certo? Você possivelmente caiu aqui nesse vídeo graças ao SEO perfeito do Comic Zone, que deixou esse vídeo super bem ranqueado na busca do YouTube, mas não sai do vídeo, não feche a janela. Eu vou lhe oferecer uma coisa muito melhor, vou lhe oferecer uma reflexão sobre como esse lance de metas de leitura está absolutamente destruindo a experiência e o prazer das pessoas em ler, tá certo? A ideia para esse vídeo surgiu depois que eu vi no Twitter esse print aqui, né? Um vídeo postado por uma tal de Remarkably Lisa, que depois eu fui assistir, inclusive mora aqui no Canadá, e vou falar sobre o vídeo dela mais adiante. Ela escreve aqui, né? Como ler mais e como eu li mais de 600 livros em 2020. Dicas. Na hora, esse vídeo me remeteu a uma tirinha absolutamente genial do Rafael Salimena, né? Que é dono lá do Linha do Trem, que é um cartunista. Ele fez essa tira aqui em 2020. Se eu ler no intervalo dos exercícios, acabo com o livro antes das 4. 2 horas livres, vou render mais no jogo ou na série? O filme tem pouco diálogo, acho que dá pra matar um podcast enquanto vejo. E o cara lá, forrado de quadrinhos, bati a meta. A produtividade do lazer é a prova cabal da vitória do capitalismo, né? Como eu disse, eu acho essa tirinha absolutamente perfeita, porque fala dessa sociedade de consumo, sabe? Essa sociedade onde você tem que ser produtivo, onde você tem que aproveitar cada minuto acordado para ser mais produtivo, para ler mais, sabe? Como você conseguiu transformar até algo que era para ser prazeroso em trabalho. Esse lance aqui, vou render mais no jogo ou na série. Olha que coisa absurda. Quando isso aqui foi postado em 2020, no mesmo dia eu acho que eu coloquei lá no nosso grupo no Facebook, inclusive você está convidado para fazer parte, o link está na descrição. E a gente teve essa conversa, né? Que está sendo requentada hoje. E novamente, como eu costumo fazer sempre que encontro alguma coisa interessante, eu coloquei esse print aqui da garota lá no grupo, o que rendeu alguns bons comentários que eu trouxe hoje, né? Começando por esse comentário que na verdade foi feito no Twitter, né? Como ler mais de 600 livros? E a menina aqui, os livros. Aí mostra esse print da Jut aqui. Mas aí eu coloquei lá no Facebook e os comentários foram esses aqui, né? O Gustavo Hulick falando: eu acho ridículo esse tipo de vídeo. Ficar lendo o máximo possível é só para contar vantagem, para disfarçar falta do que fazer. Leitura é entretenimento, crescimento, não é competição de quem consegue mais. E pô, eu concordo, né? Não é uma competição, leitura tem que ser algo prazeroso. E a partir do momento que vocês colocam uma meta, que você tem que bater meta, que você tem que derrotar os outros, você tem que chegar naquela meta de 500 livros, você tá numa corrida contra o tempo, você não tá conseguindo, ao meu entender, tá certo? Absorver aquela informação, não tá curtindo aquilo, né, como você poderia, porque você tá simplesmente participando de uma competição, sabe? O Fábio Muricy, ele colocou isso aqui: eu preferiria dizer como li com atenção 15 livros esse ano e foi uma experiência incrível. O que ele quer dizer com isso aqui é a qualidade versus a quantidade, né? Que é muito mais interessante você ler 15 livros bons, que você realmente absorva eles, que você realmente, que aqueles livros eles realmente tragam alguma coisa para você, que você consiga, né, tirar o maior proveito daquilo, do que você ler 150, sabe? Só, né, o seu objetivo é acabar ele, acabar ele o mais rápido possível. Em seguida, o Gustavo Ramos falou uma coisa que, cara, foi bem assim no meu coração, né? Trabalhe com o que gosta e você nunca mais vai gostar de nada na vida. E quem assiste aqui o canal sabe que eu tenho uma editora de quadrinhos, né? Que é uma paixão que eu tenho, mas isso aqui é verdade, sabe? Não é que eu não gosto mais de quadrinhos, longe disso, mas é que hoje aquilo se tornou um trabalho como qualquer outro, sabe? E se você encarar a leitura dessa forma, né, como um trabalho, como algo que você deve desempenhar, você possivelmente vai chegar nisso aqui, cara. Vai se tornar uma ocupação e vai deixar de ser um hobby. Então é muito perigoso isso aí.
Aí o Otávio falou, as dicas. Não trabalhe, não estude, não saia de casa, não coma e não durma. O que me faz pensar em um vídeo excelente que o Livrada, o Yuri, ele colocou ano passado, né? Que ele faz a mesma coisa, né? Dicas para ler mais. E as dicas eram exatamente essas. Não arrume a sua casa, né? Porque chame a sua mãe para arrumar a casa para você, ou chame, sei lá, uma empregada. Enquanto ela arruma, você gasta esse tempo lendo um livro, né? Não dirija. Vá de Uber, que daí você vai lendo. Isso daí ele falou com brincadeira, mas pra mim funcionava, né? Eu nunca tive carro, né? E daí eu ia pro trabalho de metrô e eu adorava, porque eu ia lendo, né, no trem. Todo aquele tempo, sei lá, 40 minutos que eu passava por dia dentro do trem, eu passava lendo, então era muito interessante. No ônibus também, né? Tinha outras dicas que era não trabalhe, né? Pô, por que trabalhar, né? Fica em casa lendo livro. Então é óbvio que se você tem todas as ocupações que a vida adulta exige, você não vai ter exatamente tempo para ler 600 livros, né? Não tenha filhos, né? É uma dica que ele poderia ter adicionado lá. A Natália Atti, ela fala: eu só consigo associar essas metas exorbitantes àquelas pessoas que acham que vão ficar mais inteligentes à medida que leem livros. KKKK. Cara, isso daí é a cara, sabe de quem? Olavo de Carvalho. Nando Moura, esses caras que ficam cuspindo bibliografias. Não, que eu sugiro que você leia. Aí diz um título, tá ligado? De um livro absolutamente escroto, escrito por um negacionista qualquer que ninguém conhece. Mas aí parece dar aquele ar de autoridade, né? Nossa, olha só, ele citou um livro, então ele realmente deve saber do que ele está falando, sabe? Eles adoram fazer isso. Você conhecer o título de um livro não significa absolutamente nada, nada, nada. E isso daí é Lilo Vlog, Nando Moura, Alan Terça Livre, Olavo de Carvalho, todos esses escrotos, isso aqui é pra eles, sabe? Rapaz, isso aqui do Carlos é boa. Ele fala, rapaz, eu gamifico até ir ao banheiro, não vou colocar meta em livro. Então, o que a gente tá falando aqui não é você contar quantos livros você leu ou quantas páginas foram lidas, como ele colocou aqui. O problema não é esse, né? Eu entendo essa... É como o Spotify, por exemplo, que no final do ano vai te mandar um resumo de quantos minutos de música você escutou, quais foram as suas bandas favoritas. Isso daí é normal, completamente aceitável. Eu, inclusive, faço isso. O lance é... Você coloca uma meta assim, super alta de você tem que ler 500 livros e você não tá mais preocupado com o que você vai ler, mas simplesmente bater aquela meta, sabe? É esse o problema. E a próxima mensagem tem a ver com isso, né? Ela foi escrita pelo Alessandro Garcia, do Ministério dos Quadrinhos. Ele fala: eu nem vejo problemas com metas. Há contextos em que são até importantes. Durante o doutorado, por exemplo, eu tive que analisar 10 mil páginas de fontes primárias. Aí coloquei o propósito de ler 100 páginas por dia. Tinha dia que conseguia, tinha dia que não, mas esse horizonte me ajudava muito. Agora, no caso de leitura livre, o que eu tento é, dentro do possível, separar todos os dias tempo e não pensar tanto em quantidade, né? Eu concordo 100% com ele, até porque o doutorado é um trabalho, né? Então, em um contexto de trabalho onde você está obrigado a ler 10 mil páginas, você tem que fazer uma meta, né? Mas, novamente, é um contexto de trabalho em que você precisa fazer aquilo. Você se impor uma meta, transformar lazer em trabalho, é isso que eu acho altamente nocivo. E, finalmente, a Elisa Lorena que diz aqui: às vezes sinto que a velocidade é inversamente proporcional à memória e às vezes ao prazer. Eu gosto de ler bastante, mas leio devagar para saborear. Eu preciso estar muito descontente com um livro ou passagem dele para fazer uma leitura dinâmica. E leitura dinâmica é exatamente o que propõe essa moça do vídeo que iniciou todo esse debate, né? Eu fui ver o vídeo dela antes de gravar esse aqui, até para saber o que é que ela tá falando, né? E, cara, ela fala umas coisas que, sabe, por exemplo, pelo menos ela começa o vídeo dela dizendo isso tudo que eu disse pra vocês, né? Que leitura é um hobby e que não deve ser encarado como uma obrigação e que ela fez isso porque estávamos numa pandemia, né? Tava tudo em lockdown e eu tive mais tempo pra leitura e isso aí faz todo sentido. Mas aí ela começa a dar dicas, né? Entre as dicas que ela colocava lá, tinha uma dica que era assim, skim, que é ler por cima. Quando você tiver um livro, tiver uma parte que você não gosta,
lê por cima, vai lendo ali, tipo, você não é obrigado a ler aquilo. E, honestamente, é muito tentador pra mim dizer que, caralho, tá vendo aí, ó, a menina tá lendo por cima, não sei o quê. Mas até que faz sentido, porque as primeiras vezes que eu li Watchmen, por exemplo, chegava naquela parte dos contos do Cargueiro Negro. Cara, desculpa aí se você pensa diferente de mim, cara, mas aquilo é muito chato, sabe? Então, a leitura de Watchmen, pra mim, só fluiu a partir do momento que eu decidi que eu ia saltar aquela parte do Cargueiro Negro, sabe? Não tava funcionando pra mim. Tudo bem que aí tem uma leitura em paralelo que você faz, porque tem um objetivo na trama. Ótimo, acredito que deva ter mesmo, porque o Alan Moore é um gênio, mas pra mim não funcionou, aquilo era muito chato, então eu saltava, e foi quando eu decidi pular essas partes que o Watchmen ficou, ó, beleza pra mim. A mesma coisa aconteceu, sabe com o quê? Senhor dos Anéis. Eu li uma primeira vez em que eu li o livro inteiro, né? E tinha umas partes ali que puta que pariu. Sabe quando você já leu 15 páginas e você não se... Porra, como é que eu cheguei aqui? Que você não se lembra mais o que é que aconteceu, porque você tá numa coisa meio automática, aquilo tá super chato. Acontece isso direto com o Senhor dos Anéis, nas partes de descrição de paisagem, a descrição do caminho, dos montes, dos arbustos, tá ligado? Então, quando eu decidi reler Senhor dos Anéis, eu decidi no início que eu ia saltar essas partes de descrição de paisagem. Nossa, o livro pra mim melhorou demais. Então faz sentido essa parte do skim, né? Por isso que eu não vou julgá-la muito. Mas tem uma parte, que é a última parte, que eu falei assim, não acredito que ela faz isso, velho. Que é a parte de audiobooks, né? De ler os livros em áudio, que tudo bem, é uma nova forma que está disponível aí e joia, beleza. Mas aí ela disse que escutava os audiobooks numa velocidade 3x. Cara, quando você lê, a leitura ela tem um ritmo para que você consiga absorver as informações e para as coisas fazerem sentido. Você precisa ler aquilo no ritmo correto. Eu não acredito, por mais que você me diga que você treinou o seu cérebro, que o seu cérebro está muito mais rápido, eu não acredito que ninguém consiga absorver bem um livro escutando aquilo em 3x, como ela disse que fazia no livro dela, sabe? Assim fica fácil você consumir muito conteúdo, não tô dizendo que você está absorvendo aquilo, ou que você está tendo o melhor momento da sua vida, assim fica muito fácil em 3x, sabe? É tipo você assistir, imagina, você assistir filmes em 2x. Acontece muito, né? Sobretudo se o filme em questão estiver no YouTube. Eu confesso a vocês que eu consumo muito conteúdo em 2x no YouTube, sobretudo conteúdo jornalístico, né? Uma matéria, sei lá, aí eu vejo em 2x sem piedade, mas um filme, isso aí tem que ser visto na velocidade que o diretor, né, com a cadência que ele pensou, e não em 2x, e a mesma coisa com um livro, sabe? Então, todas as dicas dela caíram por terra quando ela me falou essa parte de escutar os audiobooks em 3x, sabe? Então, eu quero saber o que é que você acha disso tudo que nós falamos hoje. Você concorda com que o capitalismo, né, essa nossa sociedade de consumo, destruiu a forma como nós lemos? Você já participou de desafios de leitura? Qual foi o máximo de livros que você leu no ano? Você conta os livros que você lê? Eu, honestamente, não leio, nem me interessa. Às vezes me perguntam assim, quantos gibis você tem na coleção? Velho, nunca contei, não me interessa, sabe? Porque pra mim o importante é o livro em questão, né? E acontece bastante de eu fazer leitura dinâmica, porque trabalho com isso, né? Tô aqui no YouTube há 6 anos, e às vezes eu tenho que ler alguma coisa porque preciso trazer um review daquilo. Então tem muita leitura que eu faço que de fato eu leio rápido, mas eu tenho evitado fazer isso cada vez mais porque estraga a experiência, sabe? E alguns livros eu sei que eu não curti tanto por causa da forma que eu li. Li muito rápido, não li como deveria ter feito, né? Então eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, tá certo? Novamente, eu trago esses tópicos aqui pro canal, que é mais para abrir uma discussão mesmo, em vez de dizer que é assim e pronto, né? Eu não sou dono da verdade, por isso eu quero saber o que é que você pensa, beleza? Agora eu vou ficando por aqui, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.